Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos do Nosso Lar, trazendo neste momento o início do estudo da obra Os que Voltaram para Contar. A imortalidade da alma e a experiência de quase morte, do nosso querido amigo e escritor Ademir Serrano. Vamos a partir de hoje mergulharmos neste importantíssimo assunto que é a EQM, experiência de quase morte. Vamos lá então? Hoje estaremos no tópico Introdução, certo? Estudo linha a linha, passo a passo, comentários ao final. Espero que você possa mergulhar conosco neste estudo. Vamos lá então? Estará gravado na playlist aqui, Os que Voltaram. Vamos lá. Os que Voltaram para Contar é um convite à reflexão sobre a grandeza que somos, seres imortais e eternos, numa breve jornada de aprendizado nesta grande escola que é a Terra. Contudo, esta jornada não é nossa primeira, nem será a última. Ainda temos um longo caminho a percorrer, até conquistar por nossos próprios méritos o direito de gravitar até mundos mais felizes. Nossa felicidade é prioridade número 1 na agenda de Deus. Mas sua sabedoria está na liberdade que ela deixa a cada um de escolher, porque cada um terá o mérito de suas escolhas, certo? Nós somos os arquitetos de nosso próprio destino, materializando-o a cada momento pelas escolhas que fazemos. Mas quase sempre as escolhas que fazemos não são das mais sábias, e suas consequências, pela força da lei que rege a vida e da justiça divina, não são das mais agradáveis. Em nosso atual estágio de desenvolvimento intelectual, moral e espiritual, ainda dedicamos muito tempo da nossa existência a ações que deveríamos evitar, que nos são prejudiciais, ignorando as que deveríamos fazer, os que nos são benéficas. Parte de nosso aprendizado, que nos seriam benéficas. Parte de nosso aprendizado é justamente descobrir, muito frequentemente pela dor, a maneira correta de agir, saber diferenciar por sua qualidade as ações que, se levadas a cabo, nos trariam infelicidade, e assim evitá-las, sendo os arquitetos de nosso próprio destino, dependendo de nós mesmos amenizar nossos males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Muitos de nossos equívocos têm origem em nosso afã de aproveitar ao máximo a vida material, por crer que assim que esta acabar deixaremos de existir. Daí os exageros, os gozos efêmeros, o desrespeito à ética, às leis sociais, à dignidade humana, sementes de frutos espinhosos que obrigatoriamente teremos que colher nesta, seja em outras existências. É preciso saber urgentemente o que acaba para nós é a jornada terrena, não nossa vida. Nós, espíritos que somos, continuaremos a existir, um dos mais importantes objetivos de todo ser humano, e um dos maiores desafios é conhecer a si mesmo. E não há outro aspecto tão grandioso desse autoconhecimento quanto a conscientização de sua imortalidade. Se você é espírita, não tem mais dúvidas disso, e sabe que a vida na Terra é um importante e temporário estágio no progresso do ser humano. Sabe também que o corpo físico em que ora nos manifestamos não é nosso verdadeiro ser, mas sim um instrumento orgânico e perecível, através do qual nós, espíritos eternos, vivenciamos a vida material. Sabe também que nossa conduta dita a natureza de nossa vida, de todas as nossas existências, que não é o acaso responsável por nossa felicidade ou nosso sofrimento. Sobre uma das principais características da doutrina espírita, Allan Kardec, seu codificador, resumiu-a
em poucas palavras. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que sofre temporariamente, e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride sem cessar através de uma série de existências, até que haja alcançado o grau de perfeição que pode aproximá-lo de Deus. Fica mais leve viver quando se tem isso claro na consciência. Dá-nos mais autonomia na condução de nossa vida, mais compreensão da importância que cada um tem na obra da criação. Por outro lado, nos obriga a arcar com a responsabilidade de nossos atos e nos impede de procurar culpados pela nossa infelicidade, causada por nossos próprios equívocos. Em Os que Voltaram para Contar, descrevo não apenas casos verídicos de comprovação da imortalidade, mas também o aprendizado daqueles que, por alguns instantes, vivenciaram sua vida futura e voltaram para contar, e os que a vivenciaram, independentemente de serem religiosos ou não, crentes ou céticos, trazem sempre as mesmas informações. A vida continua após a morte física. Nossa existência tem um propósito, sendo um dos principais o crescimento espiritual, moral e intelectual. A maioria desses mensageiros cruzou as fronteiras do mundo espiritual por forças alheias, enquanto outros forçaram a passagem. Para os primeiros, as experiências foram, literalmente, de outro mundo, tão maravilhosas que, se pudessem, teriam preferido ficar. Para os demais, a incompreensão de sua realidade imortal. O desespero, a falta de fé ou o desrespeito à vida fizeram com que o lugar aonde foram e aquilo que vieram os deixassem aterrorizados. Contudo, independentemente de seu destino, no outro lado da vida, tanto uns como os outros trouxeram de volta a certeza da sua imortalidade e de sua responsabilidade pela condução correta de sua existência na Terra. Este livro tem como base relatos de meus estudos sobre o fenômeno, que poderá vir a ser fundamental na comprovação científica da sobrevivência da alma humana, a chamada experiência de quase-morte, EQM. Se você não crê muito que possa haver qualquer coisa além da vida material, certamente o que verá aqui, no mínimo, fazê-lo questionar essa possibilidade. Irá fazê-lo questionar esta possibilidade. Eu fui cético durante muito tempo, daqueles que diziam não acreditar na vida após a morte, porque nenhum morto voltou para contar. Que tolo fui. Voltam e voltarão. Em todas as partes do mundo e desde os tempos imemoriais, faz mais de 20 anos que estudo a imortalidade e, se conseguir ver 1/3 dos casos relacionados, obtive um feito invejável. Descobri minha imortalidade, vivenciando um fenômeno análogo à EQM. A experiência fora do corpo, ou desdobramento, como também é chamada. Todos nós temos essas experiências, sobretudo durante o sono, mas nem todos se recordam. Durante o sono, os laços que nos unem ao corpo se relaxam e o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. No final, todos descobriremos nossa imortalidade. Os que não descobrem antes, ironicamente, descobrirão no momento de sua transição para outra vida. Eu mesmo fui testemunha de muitos desses casos, trabalhando com pacientes terminais. As comprovações da imortalidade estão por toda a parte. Casos de EQM são cada vez mais frequentes. Os que voltam para contar, encontrando-se até mesmo em nossas famílias ou círculos de amizade. Basta ficarmos atentos e termos a curiosidade de averiguar. Então, nós percebemos aqui, através de comprovações que veremos ao longo desta obra, que muito mais comum do que imaginamos são os casos de desdobramento
casos de EQM, pessoas que tiveram um infarto, pessoas que sofreram algum tipo de acidente, mal súbito, AVC, diversas situações possíveis, e que enfrentaram tudo isto. Então, através desta obra, Os que Voltaram para Contar, nós vamos mergulhar nesta experiência de EQM, experiência de quase morte. Vermos os dois lados, da materialidade e da espiritualidade, mesclados numa só, como é a própria vida. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você. Permaneça aqui conosco nesta maravilhosa obra. Que Deus nos ilumine, que os bons espíritos nos guiem. Jesus nos abençoe. Até a próxima.